Olá, eu sou o pastor Marcos Gonçalves, da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Estou como responsável pela congregação no Vale do Carangola e eu quero fazer um convite para você, para visitar a nossa igreja, conhecer a nossa igreja ali no Vale do Carangola. Ela fica situada na Rua dos Pedestres, número 32. Muito fácil de chegar lá, é a rua do postinho de saúde ali do bairro. Chegando na escola Lúcia de Almeida Braga, só descer a rua, número 32. Né? Nós nos reunimos ali às quartas-feiras, às 19 horas, para um momento de oração e depois um culto ao Senhor, com louvores e o estudo da palavra. No domingo, às 9h30 da manhã, com a escola bíblica dominical, e depois, às 10h30, o culto ao Senhor. Então, quero convidar você e a sua família para estar conosco ali no Vale do Carangola, Rua dos Pedestres, número 32, Igreja Batista do Vale do Carangola, uma congregação da Segunda Igreja Batista de Petrópolis. É uma alegria poder estar aqui novamente para junto refletirmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar um texto muito rico da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo 26. Lucas 8, 26 em diante. Diz assim o texto: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito tempo nem se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gadarenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com Jesus. Porém, ele o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Esse texto ele é muito interessante por causa de alguns símbolos, né, que aparecem nele. Ele conta a história de um homem que
vivia há muitos anos afastado de toda a sociedade, afastado do convívio da sua família, dos amigos, sem poder trabalhar, participar da vida da cidade, né, sem poder exercer, praticar a sua religiosidade. Era alguém que vivia num estado tão precário que a Bíblia diz que ele não habitava em casa e não se vestia há muito tempo. Vivia pelos sepulcros, vivia no meio das cavernas aonde as pessoas eram enterradas, vivia afastado de todos e ainda por cima vivia nu naqueles lugares. Diz a Bíblia que muitas pessoas tentavam, dado a precariedade da vida desse homem, talvez a agressividade que ele apresentava, muitas pessoas tentaram prendê-lo com correntes, com cadeias, com grilhões, mas nada era capaz de deter esse homem. E eis que Jesus chega neste lugar. Jesus chega ali aonde esse homem se encontrava. Ele avista Jesus e vai, se prostra aos pés de Jesus, reconhece quem era Jesus, sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, e pede a Jesus que não o incomode, porque Jesus havia já repreendido aquele demônio. E aí, Jesus começa a conversar com ele e pergunta qual era o nome dele, e ele surpreendentemente diz que o seu nome era Legião, porque dentro dele habitavam muitos demônios. E é interessante que Legião era a nomenclatura de um destacamento militar dos romanos. O exército romano, uma legião, tinha entre 1.000 e 6.000 soldados. E essa história diz que essa legião, né, legião de demônios, entra nos porcos e se atira do precipício na água e eles acabam se afogando. E se a gente for lembrar da história de Israel, houve um outro libertador chamado Moisés, que ao libertar o povo do Egito, ele, caminhando em direção à terra prometida, tem que passar pelo Mar Vermelho, e ali no Mar Vermelho, o exército egípcio, o exército de Faraó, morre afogado. E é uma história de libertação também, essa que nós estamos lendo hoje. E é uma história que aponta para que esse destacamento também do exército romano, ele se afogaria. Né? Esse destacamento tem um dos destacamentos lá, uma das legiões do Império Romano, a 10ª Legião, ela participou da destruição de Jerusalém em um momento, e ela era a 10ª Legião, e o símbolo dessa 10ª Legião, os fretenses, eram justamente os porcos. Então é muito sugestivo, né, que o nome dos demônios, né, se chama Legião, e essa legião ela entra nos porcos. Né? Então representa, né, essa libertação que Jesus estava prevendo que em algum momento da história aconteceria, assim como já havia acontecido no passado. Mas muito mais do que essa libertação desse domínio, né, dos romanos que chegavam nas cidades, destruindo as vilas, destruindo, queimando as plantações, invadindo as casas, matando alguns homens, aprisionando e escravizando outros, violentando as mulheres, deixando órfãs as crianças. Essa legião romana, esses homens que impunham esse terror, muito mais do que a libertação desse terror, desse domínio, né, geopolítico, haveria também uma libertação individual, a restauração da vida de um homem. E para Jesus também a vida de um único homem importa. E esse homem, ao encontrar-se com Jesus, ele tem a sua vida completamente restaurada. Mas é interessante que a restauração da vida desse homem incomoda aquela sociedade que habitava ali.
Uma sociedade que preferia os porcos à vida de uma única pessoa que vivia aprisionada há muitos anos. Eles estavam mais preocupados com o prejuízo material que eles tiveram, né, do que aquilo que Jesus havia feito na vida desse homem. É interessante que o texto diz que após Jesus libertar esse homem, ele é encontrado, né, na cidade vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. A obra que Jesus fez na vida desse homem, né, interferiu nas suas emoções, porque ele estava tranquilo, assentado aos pés de Jesus. O seu corpo agora estava vestido, a sua mente estava em perfeito juízo, e agora ele estava podendo desfrutar de uma vida social que ele nunca tivera. Ele agora conseguia experimentar o convívio com as pessoas no meio da sociedade. Mas essa mesma sociedade implorava para que Jesus não permanecesse ali. Eles estavam espantados pela restauração que Jesus promoveu na vida dele. E não queriam que Jesus continuasse ali porque Jesus havia dado um grande prejuízo a eles. E agora estavam mandando que Jesus fosse embora. Ao contrário, esse homem que teve a sua vida completamente transformada, completamente restaurada, esse homem agora implorava Jesus para que pudesse continuar caminhando com ele, seguindo com ele. Mas Jesus entendia que para esse homem era importante que ele pudesse permanecer ali, junto dos seus, dizendo para sua família e para os seus tudo aquilo que Jesus havia feito, tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele. O verso 39 diz: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Então, esse homem ele foi obediente a Jesus. Ele amou a Jesus e quis permanecer junto dele, continuar a caminhada com ele, porque aquilo que Jesus fez na vida dele, em todas as áreas da sua vida, foi algo tão tremendo, tão grandioso, tão maravilhoso, que ele não queria mais se afastar do Senhor. Mas o Senhor entendeu que, para esse homem, a obra que havia sido realizada na vida dele era importante que ele pudesse continuar anunciando a palavra de Deus. Diz o Evangelho de Marcos e de Mateus que a região onde Jesus estava, para onde Jesus encaminhou ele, era para Decápolis. São as 10 cidades gregas ali daquela região da Galileia, né, vizinha Galileia. E Jesus diz que ele deveria se dirigir àqueles homens, se dirigir àqueles que ainda não conheciam a Deus da forma como os judeus conheciam, da forma como Jesus estava ali a anunciar. E Jesus manda que ele possa ir a essas 10 cidades, pregando também e anunciando tudo aquilo que havia acontecido na sua vida. A obra que Jesus deseja fazer na minha vida e na sua vida é uma obra de restauração plena, né? De experimentar a verdadeira vida abundante que Jesus disse que veio para nos dar, como está lá no Evangelho de João. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus deseja dar uma vida plena, uma vida completa, uma restauração completa para mim e para você. Jesus deseja intervir nas nossas emoções, Jesus deseja intervir nos nossos sentimentos, Jesus deseja intervir na nossa saúde emocional, Jesus deseja intervir no nosso corpo, restaurar a libertação, a salvação que Jesus traz para o ser humano é uma restauração completa. As pessoas ali daquele lugar estavam mais preocupadas
com os seus porcos. Valorizavam mais os porcos do que aquele homem que vivia ali escravizado, né, por essa legião de demônios. E nós muitas vezes nos preocupamos muito mais com coisas que não têm tanta importância do que nos preocuparmos com aquelas pessoas que estão aí sendo marginalizadas, que estão sofrendo, né, por tantas coisas que o inimigo das nossas almas as tem oprimido. E eu quero convidar você para que você possa entender que Jesus deseja fazer uma obra completa na sua vida. Uma obra que envolve todas as áreas do seu ser. Fazer com que haja uma harmonia, fazer com que você possa experimentar de fato a plenitude de vida que o Senhor Jesus deseja te dar. Não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem perigos, não é uma vida sem dificuldade, mas é uma vida em que, ainda que todas as coisas possam em algum momento não funcionar bem, possam dar errado, mas em todas as coisas, né? Assim como diz o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos amou. Ele pode trazer essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade, essa alegria, até mesmo no meio das dificuldades, aos nossos corações. E o Senhor deseja que eu e você possamos testemunhar dessa obra maravilhosa que Ele tem feito nas nossas vidas. Que nós possamos permanecer firmes e fiéis a Ele e testemunhando em todos os lugares aquilo que Ele tem feito, tem realizado por mim e por você. Eu quero orar com você nessa hora, eu quero entregar a sua vida ao Senhor e pedir que essa restauração plena possa ser sobre a sua vida nessa hora. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem abençoado, Deus, as nossas vidas, cuidado de nós. Deus, eu te agradeço pela salvação que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, porque a salvação que o Senhor nos dá é uma salvação que abrange todas as áreas da nossa vida. O Senhor ordena, transforma, restaura, ó Deus, tudo aquilo que está disfuncional, Senhor, nas nossas vidas. O Senhor é aquele que pode nos libertar, Senhor, dos grilhões, ó Deus, que tentam nos prender. E eu te agradeço, Senhor, por isso. E te peço, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas que estão conosco nessa hora e que o Senhor possa identificar a necessidade, ó Deus, a área da vida ou as áreas da vida que precisam ser restauradas pelo Senhor e que elas possam experimentar, ó Deus, a vida abundante que o Senhor tem guardada para elas. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.